Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Estando em dezembro, estamos a celebrar o Advento, é adequado nós termos um texto a ser exposto que fala justamente sobre o Advento. Daí nós temos lido já Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7, e peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias nesse texto, porque é onde nós vamos estar hoje. Bom, e esse texto foi escrito no século 8 a.C., mais coisa, menos coisa. Era uma altura em que o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. E o profeta Isaías ele iniciou o seu ministério nessa altura, acima de tudo, denunciando a infidelidade do povo de Israel. E atenção, não confundir Israel todo com Israel do reino do norte e Israel do reino do sul. No caso de Isaías, ele denunciou os dois reinos. Nesta altura, quando Isaías inicia o seu ministério, Deus está a dizer, olha, eu vou-vos julgar. Por causa do vosso pecado, eu vou-vos castigar. E para isso Deus usou dois grandes impérios na altura. A Assíria, em primeiro lugar, que conquistou o reino do norte, e passados cerca de 200 anos, a Babilônia conquistou depois Judá. Mas os primeiros a provar este castigo do Senhor foram os do reino do norte. Aquilo que era conhecido, nesta altura, como o reino de Israel. Então o Império Assírio conquistou o reino do norte e levou cativo todo o povo e encheu a terra com pessoas de todas as nações que faziam parte desse império. E na altura que Isaías faz este aviso, o israelita comum olhava para estes povos à volta, ele via assim no mapa a Síria, e ele viu o quê? Ok. Nós somos um povo pequenino, humilde, ok? E a Síria era um país, uma nação gigantesca, com muitas mais pessoas. As armas deles eram melhores. As táticas militares deles eram melhores. Os generais deles eram melhores. E estes é que nos vão apanhar. E foi uma mensagem, de facto, assustadora. Inclusive, Isaías descreve este período, este ato da Assíria, este ato do julgamento de Deus, como um tempo de escuridão, um tempo de angústia, um tempo de trevas. Os irmãos podem ler isto imediatamente antes do versículo 1 do capítulo 9. Podem ver no capítulo 8. Posto isto, depois de Isaías dar este susto, e este era muito comum nos profetas, Isaías faz mais ou menos, mas calma, que há esperança. Ele faz isto. E o texto que vamos ler hoje é justamente esse calma. E peço aos irmãos que leiam comigo. Isaías capítulo 9, dos versículos 1 a 7. Eu vou ler. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isto. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus,
Somos-te gratos porque nos fizeste chegar à tua palavra. E somos-te gratos porque podemos ouvi-la e tê-la nos nossos corações. Neste momento pedimos que tu nos dês o esclarecimento necessário para percebermos aquilo que tu queres para a nossa vida e para percebermos também a grandiosidade do teu Filho Jesus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, e antes de avançarmos, reparem, Isaías diz assim, olha, vocês vão ser massacrados. Mas calma, vai ficar tudo bem. E logo a seguir ele, mas vão ser massacrados. Se os irmãos continuarem a ler capítulos 10 e 11, é mais ou menos o tom que Isaías tem. E aqui logo no versículo 1, nós vemos que a terra de Naftali e Zebulon, Deus as tornou desprezíveis. Estas terras eram terras a norte de Israel. E acabaram por ser as primeiras terras a serem tomadas pelos assírios. E o que nós vemos aqui é, Deus torna estas terras desprezíveis como ato do seu julgamento. Ou seja, os israelitas do Reino do Norte sempre foram os idólatras. No Reino do Sul, houve ali uns períodos em que as pessoas eram ok, não, nós temos que ser fiéis, Deus nos libertou do Egito, Deus tem sido fiel. Houve períodos assim. O Reino do Norte, não. Foi terrível. E o que aconteceu naquele reino foi muito semelhante ao que Paulo descreve no capítulo 1 dos Romanos. Eles trocam o Deus verdadeiro, a glória do Deus verdadeiro, o Deus que eles conheciam, o Deus que lhes deu tudo, lhes deu aquela terra, lhes deu as bênçãos, lhes deu a segurança, trocam por deuses de outras nações. E tornaram-se, desse modo, como esses deuses. E o autor do livro de Reis descreve muito esta transformação. Se os irmãos forem ler o segundo livro de Reis, capítulo 17, nós vemos o motivo pelo qual Deus castigou este povo. O texto é extenso. Não vou ler tudo, mas eu vou ler só algumas partes deste trecho. Entre o versículo 7 e 18 do capítulo 17 do segundo livro de Reis. Tal sucedeu, e aqui refere-se à Síria, conquistada no Reino do Norte, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E vejam o que eles fizeram. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Reis estes que eram maus. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as cidades, desde as atalaias dos vigias até à cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. E o autor do livro de Reis segue a descrição dos atos e dos pecados do povo de Israel. E vejam o nível a que chegou aquele povo. Deus enviou-lhes profetas, porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz como os seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, com também as advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos, se tornaram vãos e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações, criam em agouros, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E nada mais ficou, senão a tribo de Judá. E os irmãos, ao lerem isto, os irmãos claramente veem que o nível de depravação que chegou àquele povo. Aquele povo entregou-se aos deuses das outras nações, eles rejeitaram o Deus verdadeiro e eles tornaram-se naquilo que eles aceitaram. Eles tornaram-se pessoas que queimam os seus próprios filhos. Isto é o que acontece quando se rejeita Deus. Quando uma pessoa, um povo, rejeita o seu Criador, e isto acontece porque nós somos criados para adorar alguma coisa. Nós vamos adorar alguma coisa que não Deus. E o que acontece? Ou nós vamos adorar a nós próprios ou outros deuses.
E o problema é que os outros deuses, a natureza deles é sempre violenta, caótica, destrutiva. E os israelitas, eles tornaram-se justamente aquilo que eles adoravam. Eles tornaram-se violentos, caóticos, idólatras, destrutivos, ao ponto de queimar os próprios filhos. E uma lição muito importante para nós aqui é, graças a Deus, nós somos o povo salvo por Deus. O Senhor Deus é o nosso Deus. E isto é bom. Mas a maneira como nós adoramos o nosso Deus vai também afetar aquilo que nós nos tornamos. E isto é um encorajamento para nós adorarmos e orarmos ao nosso Deus como Davi o fazia, como Asaf o fazia. Que eles olhavam para Deus e viam: Deus é poderoso, Deus é forte, Deus livrou-me do mal, Deus destruiu os seus inimigos, Deus destrói dragões, Deus destrói as bestas potentes. Ou seja, estas coisas, quando nós oramos e cantamos dessa maneira, nós estamos a ganhar admiração pelo nosso Deus. E isso faz com que nós, de uma maneira muito bonita, nós vamos nos tornando como Ele. Isto aqui não é magia, não é isso que eu estou a dizer. Mas o ato de nós adorarmos Deus da maneira como Ele gosta e lembrarmos as coisas que Ele fez e da maneira que o fez, faz com que nós, através do Espírito, nos aproximemos do caráter do Senhor Jesus. E, claro, isto foi o oposto do que os israelitas... Isto é o oposto do que os israelitas fizeram. Eles tornaram-se justamente aquilo que Deus não é. E era mais ou menos este o contexto o contexto das pessoas que receberam esta palavra de Isaías. Então, é algo terrível, é uma situação de trevas, claramente. E é a tal parte que Isaías diz: mas calma lá. E antes de avançarmos, vamos pular 8 séculos depois, de Isaías escrever isto. Não é à toa que, quando Jesus inicia o seu ministério, e ele passa a maior parte do tempo no norte de Israel, na Judeia, grande parte da atividade de Jesus é expulsar demónios. Isto acontece, não é à toa. É porque aquela região tinha se tornado altamente idólatra. Eles rejeitaram o Deus de Israel. E Deus entregou-os ao seu verdadeiro Senhor, que era Satanás. Mas é justamente nesta região para esta região, aliás, que Isaías traz uma esperança particular. E vejam, logo no versículo 1 ainda, aquilo que, a obscuridade que Deus trouxe para Zebulon e Naftali, essas terras, vai mudar. Não é? Eles vão ver uma grande luz, a tal Galileia dos gentios. Dos versículos 3 ao versículos 5, nós vemos a descrição do que é que vai acontecer. E Isaías faz aqui o dever de contrastar a grande angústia que havia, as densas trevas, com uma alegria que é assim muito peculiar, muito diferente. E ele usa as imagens da alegria da colheita, para aquele povo naquela altura. Era algo muito comum, ou seja, a colheita representava o sustento, o fruto do nosso trabalho. Boa, vamos ter comida, vamos poder alimentar os nossos filhos. E também a imagem da alegria do saque da batalha. Ou seja, quando os israelitas eram atacados, os seus inimigos faziam o saque, ficavam contentes porque têm muita recompensa. Muito bem. No caso, a alegria era de quem fez o saque. Mas é a imagem que Isaías está a dar. É a alegria de quando nós conseguimos algo, quando conquistamos algo. E ele remete-nos para os dias de Gideão. E os irmãos lembram dos detalhes de quando Gideão foi juiz de Israel. No caso, os midianitas faziam incursões a Israel na altura da colheita, levavam toda a colheita e saqueavam os israelitas. Isaías está aqui a usar esta imagem ao contrário, que é os israelitas, este povo do norte que estava dentro das trevas, estava a sofrer pelo seu pecado. Eles vão ter muita alegria
a alegria que os inimigos de Deus tinham ao atacá-los. E a questão é, porquê? Porquê? E mais, no versículo 5 nós vemos Isaías a apontar para uma realidade em que este momento de mudança, esta alegria, vai ser uma alegria diferente porque é uma que, inclusive, elimina as guerras, elimina os eventos que causam estas complicações. Bom, claro, nós perguntamos, porquê? O que é que está aqui a passar? E antes de respondermos, nós temos que pensar nesta ideia de o povo de Deus e os povos no geral estarem sob um jugo. Na altura que Isaías escreve isto, era algo... Isaías estava a prever algo literal. Literalmente, iam haver pessoas de uma outra nação, mas que iam submeter e iam se impor contra os israelitas. Isto aconteceu de facto, ok? Isto é literal. Mas Isaías também fala de algo que talvez um bocadinho mais real do que esta realidade. É mais. É que por trás destes povos, destas nações, estão realmente inimigos de Deus. Estão seres espirituais que se rebelaram contra Deus. A atividade é, acima de tudo, destruir tudo de bom que Deus faz. E aqui referimos, claro, a Satanás, aos seres demoníacos e toda essa hoste que atormenta a humanidade. É claro que eles não podem atacar Deus, de facto, porque, obviamente, Deus é Deus. Então o que lhes sobra é atacar a imagem de Deus, que é a humanidade. E atenção, os mesmos assírios que são instigados por falsos deuses, por estes seres espirituais maldosos, e eles depois vão ser castigados também. E é uma dura realidade, nós já percebemos que realmente a humanidade ainda está sob um jugo espiritual tremendo. Este jugo consiste nesta combinação de pecado, morte e Satanás. E em primeiro lugar, o pecado, não há hipótese, não há aqui ninguém que não peque. Eu desafio-vos a tentar não pecar e eu vou ganhar o desafio. Não há aqui ninguém que não vá morrer. Não é? Todos vamos morrer. E saber isto causa-nos medo. Não é? A morte. E, aliás, o medo da morte é a causa de grande parte dos conflitos entre as pessoas. Grande parte do orgulho, da inveja, dos conflitos, vem do medo da morte. E, por fim, Satanás, que usa estas duas coisas para atormentar a humanidade. Bem, mas a verdade, claro, nós já lemos o texto, já vimos que Jesus venceu estas coisas todas, certo? E graças a Deus. Mas quando nós pensamos, Jesus venceu e isso é bom para nós, certo? Mas como? Como é que esta ideia de Jesus libertar-nos deste jugo nos alivia? Em primeiro lugar, no que toca ao pecado, se nós estamos com Cristo, de facto, quando antes não podíamos não pecar, nós agora podemos não pecar, de facto. Eu desafiei aqui, tentem não pecar. Não dá. Mas dá. Okay? Dá no poder do Espírito. Dá porque eu estou unido com Cristo. Então, não, é aquela coisa. Eu não consegui. Não, tu conseguias. Tu conseguias não pecar. Todos os nossos pecados, hoje, eles acontecem porque nós queremos pecar. Não é porque nós não temos capacidade de não pecar. E atenção, não estou a dizer que nós não vamos pecar. Não? Calma, não é isso. Nós somos pecadores ainda. Mas pelo poder do Espírito, nós podemos vencer o pecado. Esta é que é a ideia. E o medo da morte já não tem poder sobre ti. Agora,
Como? Porque tu já morreste. Se tu estás em Cristo, genuinamente, literalmente, tu morreste já, quando Ele morreu. E muito do que Paulo escreve no Novo Testamento é sobre isto. Se tu já morreste, já passaste por isso, o que é que adianta ter medo da morte? E depois, o medo da morte normalmente vem porquê? Porque nós temos medo do ato em si de morrer, temos medo do que vem depois, temos medo da dor, do processo, temos medo dos que ficam, temos às vezes culpa de coisas que não pedimos desculpa, temos medo, o meu orgulho, o meu legado, todas essas coisas. Tudo isso já morreu. O que é que a morte é para ti hoje? Nada. Se estás com Cristo. Se estás com Cristo. Isto aqui não é passar, não é aliviar o sofrimento que a morte causa. Não é isto que eu quero fazer. Atenção. Mas a ideia é nós pensarmos genuinamente do quão fútil é a morte para nós, para a nossa realidade. É que nós já morremos de facto com Cristo. E ressuscitamos com Ele. E agora vivemos com Ele. Por fim, tendo dito isto, quanto a Satanás. As duas armas dele já se desfizeram. Há que ter medo de Satanás. Há que ter medo dos demónios. E atenção, Satanás é um inimigo formidável. É. Mas é um inimigo patético. Porque ele é aquele inimigo que ataca sabendo que já perdeu. E posto isto, o cristão comum com Cristo é imbatível para Satanás. E tudo isto é dito, atenção, porque nós estamos unidos a Cristo. É Cristo quem nos garante estas coisas. E o texto de Colossenses 2, versículo 15, é muito belo. Quanto a isto, ele diz que Jesus despojou os principados e os potestades, publicamente os expôs em desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, não tenham dúvidas que Satanás age e influencia as nações, influencia as culturas, influencia os poderosos, influencia as pessoas influentes. Mas eles está vencido. Está vencido. Inclusive, Paulo, no fim da sua carta aos Romanos, ele diz: o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E o belo desta imagem nem é Deus a dizer: eu vou esmagar Satanás. Paulo está aqui a dizer: o Deus da paz vai esmagar Satanás nos vossos pés. É a Igreja de Cristo que faz isto. Ou, sendo mais preciso, Jesus Cristo faz isto através da sua Igreja, através de nós. Então, qualquer medo aqui de pecado, eu tenho medo de pecar, eu tenho muito medo da culpa que o pecado me traz, qualquer medo da morte, qualquer medo de Satanás, deve desaparecer dos nossos corações. Claro que eu dizer isto é como aquela coisa de dizer: estou triste. Não fiz. Não é isto. Okay? Mas eu espero que esta ideia ela entre nos nossos corações e se desenvolva, cresça. Okay? Agora, isto tudo é conquistado e é feito de uma maneira que eu diria é o mais bonito de todo este texto. Tudo isto assenta na pessoa de Jesus. Sim, Isaías está-se a referir ao Messias neste texto e ele atribui os títulos de maravilhoso, ou seja, grandioso, cheio de beleza. E não é aquela beleza de que giro este quadro, minha namorada é tão gira. Não é isto. Jesus é belo no sentido... É aquela beleza que nós quase não queremos ver. Aquela ideia que Pedro tem quando ele se apercebe de quem Jesus é e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador.
É uma beleza, a beleza de Jesus é aquela beleza que ganha o mundo. Okay? É uma beleza que cura o mundo. O segundo título que Isaías lhe atribui é Deus Forte. E isto é muito interessante, porque Isaías está literalmente a dizer que o Messias ia ser Deus. Okay? Deus. E é um Deus forte, ou seja, um Deus poderoso. A ideia aqui é de um guerreiro que consegue executar a sua vontade, através da sua força. E Jesus, aqui, ele é-nos apresentado como o grande guerreiro que destrói a antiga serpente, o grande dragão do Apocalipse. É o Messias. Ele é também descrito como pai da eternidade. E pai aqui é mais no sentido de pai da nação. Era a ideia. Por exemplo, o rei Davi, ele era pai da nação de Israel. Mas Jesus vai ser pai da eternidade. Não só vai ser pai da nação, do seu reino, como vai ser para sempre. E por fim, príncipe da paz. E quem lê príncipe da paz entenda-se como o príncipe que traz paz. E aquela ideia de que ele é um guerreiro, de facto, faz guerra, mas é uma guerra que acaba com a guerra. E a guerra que Jesus faz é a guerra que põe fim às guerras de vez. E no fim, fica a garantia de que Isaías dá ao povo, que é o zelo do Senhor vai fazer isto tudo. Mais uma vez, olha, vocês vão ser massacrados e a culpa é vossa. Mas não se preocupem que no fim Deus vai resgatar o seu povo. Agora, o meio pelo qual tudo isto acontece, e nós estamos familiarizados com toda a narrativa bíblica, okay? E os irmãos devem estar aqui a prever, não é? Okay, é Natal, o texto é de Natal, o que é que isto tem a ver com o Natal? Tem a ver o meio como estas coisas acontecem. Isaías está aqui a dizer, olha, é um grande Deus, poderoso, é forte, vai destruir os seus inimigos, tudo bem. Mas como é que isto acontece? Isto acontece através do maior mistério da nossa fé. Da coisa talvez mais bela que nós acreditamos, que é na encarnação. É o versículo 6. Eu vou ler outra vez. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Todas estas coisas acontecem porque Deus se fez homem. E as coisas que isto transforma são todas da nossa vida. E de uma maneira muito misteriosa, pelo facto de Jesus ter encarnado, isto é, ter-se feito homem, ter-se feito como nós temos mais comunhão hoje com Deus do que Adão e Eva tinham. É que Adão e Eva, eles não tinham pecado de facto. Isso é verdade. Eles estavam em plena paz com Deus. Mas Deus não se tinha feito homem, não se tinha feito como eles. Nós hoje pecamos, sim, e nós ainda carregamos essa maldição, mas nós estamos unidos a Cristo. E dizer que estamos unidos a Cristo é dizer que nós estamos unidos a Deus. Adão e Eva não estavam unidos desta maneira. E nós estamos. E mais, esta união ela é garantida hoje, e é concreta hoje, quando nós ainda somos pecadores. E isto é um grande mistério da encarnação. É a pessoa que criou o mundo fez-se um bebezinho que era muito frágil. Não é? Jesus foi, a uma dada altura da vida de Jesus era um montinho de células ali no ventre de Maria. Ainda sem consciência. Jesus foi aquilo. Jesus foi um bebezinho. Jesus mamou leite de Maria. Maria limpou-lhe o cocó. O Criador do Universo fez isto. Ele passou por isto. E talvez as pessoas que não compreendem a nossa fé talvez pensem assim, mas então que Deus é esse? Poderoso, não sei o quê. Bom,
isto engrandece ainda mais o caráter do nosso Deus. E não é à toa que os cristãos celebram o Natal. E a ideia de celebrar o Natal não é ai que bom, vou estar com a minha família, vamos comer muitos doces, muito bons, depois vou ter que perder o peso todo, vou ganhar muitas prendas. Não é isso. Nada disso é mau. É bom nós estarmos com a família, é bom. Aliás, é um ato de comemoração e as pessoas comemoram as coisas importantes com as pessoas que lhes são mais próximas e que amam. Isso é muito bom. E façam mesmo, é bom. Mas nós celebramos o Natal por conta de algo que nós nem conseguimos compreender totalmente. Que é o Criador do Universo tornou-se um bebê. O Criador do Universo foi cuidado pelas suas criaturas. E se não fosse isto, se Jesus não tivesse feito isto, nós não teríamos perfeita comunhão com Deus. É o facto de Ele ter encarnado que nós podemos cumprir o dever que Adão e Eva tinham. Que era, vocês vão ser imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva não conseguiam fazer isto de um modo perfeito porque eles não tinham uma união perfeita com Deus. Mas nós vamos ter, graças a Jesus Cristo. Ele que é a imagem perfeita de Deus. Nós agora estamos unidos a Ele. Ele que é totalmente homem. Então nós podemos, de facto, identificar-nos totalmente com Ele. E à custa dessa união, eu consigo mostrar Deus. E isto transforma a humanidade. Esta ideia transforma a humanidade. E esta ideia vai vencer o mundo. E eu diria, pode vencer o mundo já hoje através das nossas vidas. E é por isso que nós, no fundo é por isso que agora nós vivemos. A vida cristã, ela facilmente é classificada como ou algo cheio de regras, ou uma coisa muito áurea que é cristão e pronto, ele acredita lá, não sei. Mas não é isso. O que nós somos e fazemos agora passa a ser um reflexo do divino. E quando esta ideia nos entra na cabeça, a visão que nós temos do mundo muda. E esta visão permite que o Evangelho cresça e se expanda e pessoas sejam salvas, que é o que nós queremos ver. Mas não só. As coisas que nós fazemos tornam-se diferentes. Música ganha um significado novo. O cinema, a própria comida, a maneira como nós comemos, o prazer que nós temos na comida, muda. E esta é a esperança que nós devemos transmitir ao mundo. Para concluir, fica o meu convite. Se já estás com Cristo, sê muito grato a Deus porque Jesus Cristo encarnou. Okay? E Ele fez-se como tu, okay? Carne. Jesus Cristo, Ele está lá nos céus, está, mas Ele está lá com corpo, com mão, okay? Está lá, olho. Está lá literalmente, porque Ele é homem. Ele fez como tu para que tu fosses mais como Deus. Okay? Isto não sou eu que não estou a inventar isto. Este termo já é muito antigo ao longo da história do cristianismo. Isto é muito bonito. Sê grato a Deus por isso. E deixa que a tua vida seja transformada por essa realidade. Se tu ainda não conheces Cristo e não tens esta ligação com Ele, não estás unido a Ele, eu convido com todo o meu coração, arrepende dos teus pecados. Se tu não te consegues arrepender, pede para que te arrependas. Pede assim, Deus, dá-me um arrependimento. Pede. E pede de coração, que Deus dá. Deus dá. E quando isso acontecer, quando tu estiveres unido a Cristo, tu vais ver o mundo mudar. E bom, estamos quase no Natal. O convite é divirtam-se muito, assim, comam muito,
estejam com a família, mas ao orarem pelo alimento, ao orarem pela família, orem de coração a pensar que é um momento que estão a celebrar algo que aconteceu de facto, que é o Criador do Universo fez-se como nós. Concluo por aqui. Vou chamar o grupo de louvor para acabarmos o nosso culto. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé.